gurus dizem que a maioria das empresas não morrem de fome, mas de indigestão. O livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zook e James Allen, trata de um fenômeno curioso e esclarecedor, o paradoxo do crescimento. O crescimento traz complexidade e a complexidade mata o crescimento. Para eles, toda empresa sofre problemas internos ao crescer, estando suscetível a 3 crises diferentes ao longo da vida. A solução para reverter e até evitar essas crises está na mentalidade do fundador, um conjunto de características capaz de aliar grande escala e inovação contínua, algo quase impossível nos dias de hoje. O primeiro aspecto dessa mentalidade é a missão insurgente. Fundadores de grandes empresas sempre comparam a fase inicial de uma startup a uma guerra declarada, em nome de clientes mal atendidos. Essa ousadia faz com que a organização enfatize constantemente seus diferenciais e tenha ambições cada vez maiores. A insurgência ajuda a criar novos mercados, norteando as ações dos envolvidos internos e externos. Uma organização sem uma missão insurgente perde completamente seus propósitos, o que se reflete em ações sem sentido. O segundo aspecto é a obsessão com a linha de frente. A maioria dos fundadores foi também o primeiro vendedor da empresa, e às vezes até o criador do produto. Empresas com essa obsessão defendem o consumidor a todo custo e valorizam os funcionários que lidam diretamente com o cliente. Também concentram suas atividades na experimentação incessante, pois nada melhor que o feedback do comprador para nortear as decisões estratégicas de uma empresa. Companhias de grande porte com essa característica conseguem uma grande diferenciação em relação aos concorrentes. O último aspecto da mentalidade do fundador é a cabeça de dono. Quando uma organização dá autonomia aos funcionários, cria um senso de liderança valiosíssimo. Mais comprometidos com o resultado, pensam como se fossem donos do negócio. Essa mentalidade pode ser percebida em empresas com grande foco nos custos, aversão à burocracia e cultura voltada para a ação, e não só planejamento. Agora vamos estudar mais a fundo cada uma das 3 crises. A primeira delas é o overload, também conhecida como sobrecarga. Ocorre quando uma empresa, antes enxuta e veloz, começa a inchar, adotando sistemas e processos complexos demais. Ao invés de se tornar uma insurgente com escala, acaba virando o que o livro chama de incumbente estável. Os primeiros sinais da sobrecarga são detalhes esquecidos, gargalos nos departamentos, sistemas complicados, talentos estressados. Por fim, essa crise acaba afetando também o lado de fora, com clientes frustrados e dificuldades financeiras. Tudo isso porque a missão passou a ser lidar com a complexidade criada, ao invés de satisfazer os clientes. As forças que impedem uma insurgente de se tornar insurgente com escala são chamados de ventos contrários. A sobrecarga é causada por 4 ventos distintos. O primeiro deles é o fato do fundador não poder ser duplicado. Como é apenas um, não consegue dar conta do recado. A empresa cresceu, mas ele não solta as rédeas, se tornando um gargalo ao crescimento. Outro vento contrário é o afastamento da linha de frente, distanciando o negócio dos clientes. O terceiro vento é o fim da prestação de contas, fazendo os indicadores se perderem em meio à burocracia. E por último, o fato da receita crescer mais rápido que o talento, o que coloca burocratas no comando, gerando um exército de pessoas sem comprometimento e cada vez mais distantes da missão original da empresa. Para conter a sobrecarga, é preciso fazer 3 coisas. A primeira é uma forte campanha para reforçar a missão insurgente da empresa, deixando bem claro que todos têm liberdade para agir por conta própria, a fim de retornar às origens, quando o foco era o cliente e a inovação constante. A segunda medida é cultivar a obsessão com a linha de frente, dando voz e valorizando o pessoal que lida com o cliente e premiando comprometimento e iniciativa individuais. Muitas organizações valorizam mais os departamentos da retaguarda, criando verdadeiras panelas onde reina a politicagem e o sucesso só é medido internamente. A terceira solução é exigir que todos pensem como dono. Empresas assim focam no longo prazo, valorizam a agilidade e fazem todos se sentir responsáveis pelos resultados. Isso gera uma equipe que pensa grande, aprecia a meritocracia e cuida do orçamento como se fosse seu. A segunda crise previsível é a estagnação. Ocorre quando a burocracia cresce tanto que começa a causar uma desaceleração no crescimento. É uma fase desnorteante, pois a complexidade criada torna difícil saber a verdadeira causa do problema,
e as medidas que funcionavam antes já não surtem mais efeito. Geralmente chega de forma repentina e sua causa é interna e não externa. Existem algumas forças que causam a estagnação, conhecidas como ventos que derrubam. O primeiro vento é o círculo vicioso da complexidade, que destrói silenciosamente o crescimento e suga a energia de todos. O segundo é conhecido como a maldição da matriz. Em empresas burocráticas, os interesses dos departamentos ficam acima da missão, criando um lugar onde reina a politicagem e o tempo é tomado por reuniões inúteis, PPTs e planilhas complexas e sem sentido. O terceiro vento é a fragmentação da experiência do cliente. Em organizações assim, ninguém é verdadeiramente responsável pelo consumidor final. Nenhuma pessoa está interessada no todo, logo o atendimento é péssimo. O último vento que derruba é a morte da missão nobre. Sem um propósito definido e afogados na burocracia, os colaboradores não têm nenhum incentivo para serem proativos e simplesmente observam o navio afundar. Para reverter a crise da estagnação, é necessário reacender a insurgência, cortando custos, burocracias e simplificando a linha de produtos. Também é importante redescobrir a insurgência do passado, incutindo na mente de todos a missão. Outra medida é renovar a obsessão pela linha de frente, concentrando esforços no pessoal que lida diretamente com o cliente. E por fim, outra solução é recriar em todos a cabeça de dono, para que o time se sinta diretamente responsável pelos resultados. A última das três crises é também a mais séria de todas. Conhecida como queda livre, ocorre quando empresas afundadas na complexidade e burocracia também enfrentam ameaças externas, como o risco de se tornarem obsoletas, uma nova tecnologia concorrente ou um modelo de negócios revolucionário. Essa tempestade pede uma resposta drástica e imediata sobre o risco de extinção completa de toda a organização. Pode ocorrer em qualquer ponto do ciclo de vida do negócio, porém é mais comum em incumbentes estabelecidas, que sofrem ameaças de novas insurgentes. É repentina, difícil de reverter e geralmente exige uma mudança radical no core business. Para reverter a queda livre, existe um conjunto de 6 medidas urgentes e extremamente necessárias. 1. Substituir completamente a equipe. Isso inclui diretoria, CEO e lideranças. É importante, pois esse novo time vai enxergar os erros cometidos pelos que saíram, renovando as energias e eliminando vícios. 2. Focar no carro-chefe. É importante se desfazer de operações que não sejam o carro-chefe e concentrar todas as energias no que a empresa faz de melhor. 3. Redefinir a insurgência. Sem a renovação ou reafirmação da missão e propósitos, nenhuma medida surtirá efeito. 4. Refundar a empresa da porta para dentro. Às vezes é necessário até adotar um novo nome e marca para gerar um senso de renovação para funcionários e clientes. 5. Investir pesado numa capacidade central. Quando o modelo de negócios é alterado, pode surgir a necessidade de investir em novas capacidades, infraestrutura, pessoas, técnicas, etc. 6. Fechar o capital da empresa. É uma medida drástica, mas às vezes necessária. Faz com que se ganhe tempo para pensar a longo prazo, já que não há mais a obrigação de se prestar contas a acionistas, que geralmente visam lucros para ontem. A boa notícia é que as 3 crises, apesar de muito comuns, podem ser enfrentadas. Empresas que superam essas turbulências geralmente conseguem gerar grande valor e alcançam um crescimento muito superior ao passado, transformando a crise numa incrível oportunidade. Qualquer um pode desenvolver a mentalidade do fundador. CEOs, gestores, analistas, empresas pequenas e grandes. A sobrevivência de todos depende disso. Até mais e sucesso!